Boa, né? Sabe disso, né? Queridos, vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3. Enquanto os irmãos estão achando, louvamos a Deus pelo dia de ontem. Nós tivemos aqui o bazar, nós tivemos o evangelismo no hospital, né? Uma vida se rendeu ao Senhor Jesus. O presbítero Carlinhos não pôde estar aqui hoje, aniversário da Vitória, estão celebrando juntos aí. Mas foi uma bênção ontem à tarde lá no hospital também. E os jovens, né? A juventude se reuniu e a informação que eu tive que foi uma bênção mesmo, o encontro da juventude. E a gente vê a turma aí feliz hoje aí, né, Zé? O Zé está feliz, não sei por que ele está tão sorridente. E o sogro está ao lado ali, gerenciando essa alegria, né? Exatamente, glória a Deus. Bom estarmos juntos na casa do Senhor. Então, irmãos, nós estamos concluindo essa série nessa carta, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos ler, então, esse último capítulo. A palavra do Senhor nos diz assim mesmo, assentados. Finalmente, irmãos, percebam que Paulo está concluindo a carta. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês. Nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo, para que vocês nos imitassem. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isso. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. A essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por esta carta, vejam de quem se trata e não se associem com ele, para que fique envergonhado. Contudo, não tratem como inimigo, mas admoestam-no como irmão. Que o Senhor da paz, Ele mesmo, dê a vocês a paz sempre e de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vocês. A saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada carta. É assim que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Pedimos que Teu Espírito fale aos nossos corações, nos encoraje, nos fortaleça. E, ó Pai, nos faça cada vez mais descansar e confiar no Teu cuidado com o Teu povo, com a Tua igreja, Senhor, até que Ele venha, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós temos feito uma série de mensagens sobre essa carta, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E na semana passada nós refletimos no capítulo 2, do versículo 13 ao 17. E nós vimos ali que a eleição divina é a segurança da verdadeira igreja nas tribulações no mundo e na expectativa da vinda do Senhor. Paulo, nos primeiros versículos do capítulo 2, que foi pregado aqui pelo pastor Érico, ele estava tratando daquela intranquilidade que a igreja estava vivendo, com uma suposta vinda do Senhor, uma suposta carta em nome de Paulo, que tentou desestabilizar aqueles irmãos. E aí Paulo
tranquilizou aqueles irmãos com uma verdade gloriosa. E nós vimos semana passada no verso 13 do capítulo 2. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu. Amém? Deus os escolheu, a eleição divina. Quando que isso aconteceu? Verso 13, desde o princípio. Não foi um puxadinho depois do homem pecar em Gênesis capítulo 3, não. Foi desde o princípio. Deus fez isso, nos escolheu em Cristo para a salvação. E nós vimos que na semana passada que a eleição divina, ela traz evidências. Não é algo subjetivo, não é algo que depende das nossas emoções, da oscilação das nossas emoções. Paulo coloca aí duas marcas que evidenciam que alguém foi escolhido pelo Senhor. Ele diz, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Amém, irmãos? As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz e elas o conhecem. Fé na verdade. Hoje nós vamos ver nesse texto um contraponto disso. Quando Paulo disse no texto que lemos que a fé não é de todos. Perceba o contraste. E nós vamos caminhar então. Então na semana passada nós olhamos para essa última parte do capítulo 2. Destacamos que a verdadeira igreja de Jesus, ela foi escolhida por Deus na eternidade. A eleição divina produz evidências claras e constatamos como é que Deus chama os seus eleitos. Os irmãos olhem aí para o versículo 14 do capítulo 2. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso evangelho. É assim que nós aprendemos no Novo Testamento. Jesus falou sobre isso. Não rogo somente por esse, mas por aqueles que virão a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Paulo diz em 1 Coríntios que Deus chama os seus eleitos pela loucura da pregação. É por isso que a igreja foi chamada a guardar a palavra e a proclamar a palavra. Guardar o evangelho, guardar a fé, mas também anunciá-la, porque Deus chama os seus eleitos através da pregação. E nós vimos isso no versículo 14. Fomos chamados através do evangelho, da boa notícia daquilo que Deus fez por meio de Jesus, o seu Filho amado e perfeito, com um sacrifício único, derramando o seu sangue na cruz para nos comprar de volta para Deus, para nos reconciliar com o Senhor. Concluímos o capítulo 2 na semana passada, falando de algumas aplicações que Paulo fez, que estão aí no próprio texto. Fiquem firmes, guardem as tradições que lhes foram ensinadas. Ele vai voltar a esse tema aqui no capítulo 3. As tradições, ou seja, os desdobramentos do Evangelho. Como é que nós aplicamos a mensagem, como é que nós guardamos no dia a dia, praticamos a nossa fé. E Paulo vai falar sobre viver uma vida ordenada, uma vida com um testemunho que aponta para Jesus. Paulo também, nas suas aplicações, ele disse, sejam consolados pela graça de Cristo, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança. A igreja precisava receber o consolo de Deus, confiar no consolo de Deus no meio da tempestade, das adversidades da vida. E por último, Paulo diz, sejam fortalecidos em toda boa obra e toda boa palavra. Permaneçam firmes, pregando e demonstrando em toda boa obra e boa palavra, em nome de Jesus. E aí nós chegamos no capítulo 3. E na passagem que lemos, irmãos, nós vamos perceber que mesmo em tempos nebulosos de tribulação e aflição, com ataques diretos à nossa fé, nós podemos confiar e descansar na fidelidade de Deus em sustentar a sua igreja. É isso que nós vamos ver aqui nessa passagem. Mesmo em tempos difíceis, nebulosos, Deus é fiel para sustentar a sua igreja. Nós podemos confiar e descansar na fidelidade. Percebo que esse é um atributo destacado pelo apóstolo aqui no verso 3. O Senhor é fiel. Então a igreja nesse mundo descansa na fidelidade de Deus e por isso ela pode confiar no Senhor. Nós vamos ver isso em 3 etapas aqui. Primeiro, olhando para o texto, nós iniciamos com um pedido de oração. E é curioso, né, irmãos? Vejam como é que Paulo diz, verso 1, como é que ele começa, né? Começa o fim, né? Finalmente,
né, o início do fim aqui. Aí ele fala logo em seguida: irmãos, orem por nós. A pergunta é: líderes precisam de oração? Precisam de oração? Não são pessoas assim consagradas, né? Não são pessoas assim que estão blindadas, não enfrentam as dificuldades que os demais enfrentam. Não, irmãos. Nós não encontramos isso em nenhum lugar na Escritura, essa condição de superioridade, esse sentimento de vanglória, de superioridade, não existe nas Escrituras, e Paulo nos mostra isso, quando ele pede oração: orem por nós. Nesses 3 capítulos, ele está orando pela igreja. Nós vimos isso nos 2 capítulos anteriores, e ele vai orar aqui também no final dessa carta, no final desse capítulo, mas ao mesmo tempo que ele se coloca como intercessor da igreja, porque parte do ministério pastoral é orar pelo rebanho, pregar, orar e cuidar, né? Paulo não somente instruía, Paulo não somente trazia o ensinamento, mas ele orava pelo rebanho. Isso nós aprendemos em todas as Escrituras. Aprendemos no Antigo Testamento com Samuel: longe de mim deixar de orar por vocês. Aprendemos com os apóstolos em Atos capítulo 6, a igreja começa a crescer, vem as demandas que tentam tirar a atenção daquilo que é prioridade. Eles dizem: nós não vamos deixar de nos dedicar à oração e ao ministério da palavra, porque é a nossa prioridade. E aqui Paulo nos dá esse exemplo: orem por nós. Orem por nós. Possivelmente Paulo está falando também de Silvano e de Timóteo, que estão lá no primeiro versículo da carta, aqueles que estão junto com ele, se importando com essa igreja. Paulo já tinha feito essa mesma demonstração de humildade aos Efésios, no capítulo 6, quando ele fala da armadura de Deus. No verso 18 ele diz: irmãos, orem todo o tempo no Espírito. E no versículo 19, orem também por mim, orem também por nós, para que o Senhor nos dê ousadia para proclamar a sua palavra. E aqui aos Tessalonicenses, Paulo coloca 2 motivos de oração. Primeiro, versículo 1, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Paulo diz: olha, aquilo que aconteceu com vocês, eu peço que vocês orem para que aconteça em outros lugares. O que aconteceu com eles, irmãos? Na primeira carta, nós também já estudamos aqui, a Bíblia vai dizer que eles receberam a palavra de Deus no meio de muita tribulação. É só você ler Atos 17, quando nós temos o relato do início da igreja, houve oposição ali. Mas eles receberam com alegria no Espírito Santo. Ação de Deus. Mas no capítulo 2, no versículo 13, Paulo diz: olha, eu tenho motivo de dar graças a Deus, porque vocês, quando receberam a palavra, não receberam como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Vocês acolheram essa palavra como palavra de Deus, e essa palavra está operando no coração de vocês. Paulo está dizendo aqui: eu queria que vocês orassem, para que, da mesma maneira que a palavra do Senhor foi honrada, foi recebida, foi acolhida. E isso, irmãos, é uma evidência da eleição. Nós vimos semana passada. O Senhor nos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Se você acolheu o Evangelho, se você ama o Evangelho, se você obedece o Evangelho e pratica o Evangelho, crê que a Bíblia é a palavra de Deus, isso é obra do Espírito na sua vida. E Paulo diz: eu quero que vocês orem, para que isso continue, para que isso progrida. Irmãos, nós precisamos orar por isso. Há pessoas que semanalmente estão ouvindo a palavra, no nosso trabalho, nas nossas células, nos cultos da igreja, na escola bíblica, onde nós estamos pregando, há pessoas que estão ouvindo. Nós precisamos orar para que elas recebam essa palavra, para que o Espírito possa fazer frutificar essa semente para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Então Paulo diz: orem para que a palavra de Deus se propague, para que Deus opere no coração de vocês. Vale a pena ler 1 Tessalonicenses 2,13, quando ele registra exatamente a sua gratidão. Primeira carta, capítulo 2, verso 13.
temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, é que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, a qual, e sim, como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. A palavra de Deus está trabalhando, irmãos. É um trabalho glorioso. Mas nós precisamos orar por isso, porque também há uma oposição a essa palavra. O Deus desse século não quer que as pessoas entendam, ouçam a palavra. Já viu a guerra que é na hora que a gente começa a pregar? Ou quando você abre a Bíblia na sua casa? Se você lê a sua Bíblia num aplicativo, coloca no modo avião, irmão. Se você não tem uma Bíblia, eu estou lá no meu trabalho, eu quero ler aqui. Meu querido, o que entra de mensagem, ligação. Na hora do culto, na hora da pregação, na hora que os irmãos estão ensinando na escola dominical, é uma batalha. Porque isso é decisivo para a sua alma. Isso tem impacto na sua eternidade. O diabo não quer que você ouça a palavra. Aliás, na parábola de Jesus, do semeador, ele diz que uma semente, vem um maligno e rouba, cai à beira do caminho. Há uma guerra. Por isso que Paulo está dizendo, irmão, se fosse algo natural, Paulo não diria isso para a igreja. Orem para que a palavra seja propagada. Orem para que a palavra seja recebida com honra. É algo espiritual. É algo que muda a história. Como é que uma pessoa é regenerada? Pela semente da palavra, 1 de Pedro 1. Como é que uma vida é santificada? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então é a guerra pela verdade. Marca de alguém que é eleito por Deus, ele ama a verdade. Cristo é a verdade é uma pessoa, mas essa palavra está encarnada e além disso essa palavra está registrada. E nós precisamos amar a palavra de Deus. Orem para que a palavra do Senhor se propague. Mas há um segundo motivo de oração. Versículo 2, orem também, é mais um motivo. Às vezes a gente está numa reunião de oração, por que a gente vai orar? Tem tantos motivos bíblicos aqui para a gente orar. Ore também, diz Paulo, para que sejamos livres das pessoas perversas e más. Por que tem pessoas perversas e más? Porque o mundo se desconectou de Deus. As pessoas, nós já nascemos num mundo quebrado, nós já herdamos uma natureza pecaminosa. E agora o nosso coração produz impiedade, perversidade. É por isso que as pessoas precisam ouvir a palavra, porque é assim que vão ser regeneradas pelo Espírito Santo. E aí Paulo vai dizer algo muito importante aqui, porque a fé não é de todos. O que isso significa, irmãos? A fé não é algo natural. Não é algo comum produzido pelo homem carnal. A fé salvadora é um dom de Deus. Ele nos escolheu pela santificação do Espírito e fé na verdade. Isso é algo glorioso, irmãos. Isso é uma dádiva do Senhor para mim e para você. Nós nos aproximamos nessa manhã, não de um pedacinho de pão, de um pouquinho de suco, nós nos aproximamos da mesa para celebrarmos o que Cristo fez por nós, representado por esses elementos, porque Ele gerou essa fé em nós. Jesus é o autor, o sustentador e o consumador da nossa fé. Para que eu e você tivéssemos fé em Jesus, isso não dependeu de nós, isso dependeu dEle. Louvado seja Deus. Não é algo natural. Por isso Paulo diz, orem pelas pessoas mais e perversas. Ore para que elas possam receber o dom de Deus, o dom da fé, para crerem no Redentor, em nome de Jesus. E o Novo Testamento vai dar alguns sinônimos dessa fé salvadora. É a fé que foi entregue aos santos. Judas, no versículo 3, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Foi entregue, não foi produzida, não foi conquistada por eles, mas foi entregue. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, Pedro diz, é a fé preciosa na justiça de Cristo. É a fé preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, recebida, fé obtida. Que coisa tremenda, irmãos. Não produzida por nós. Tito, capítulo 1,
versículo 1 e 2 diz: a fé que é dos eleitos de Deus. Meu irmão, se você é marcado por essa fé, se quiser começar a ajoelhar, fica à vontade. Se quiser começar a glorificar o nome do Senhor, fica à vontade. A fé não é de todos. Não é algo natural, é um dom de Deus. Bendito é o nome do Senhor, irmãos. Nós fomos santificados pelo Espírito e nós manifestamos fé na verdade porque Deus teve misericórdia de nós. Ah, querido, o Evangelho nos humilha. Como a gente gostaria de dizer: não fui eu que escolhi, pastor. Eu escolhi Jesus. Bom, então você está contradizendo ele, porque ele disse que não foi você, foi ele. Entre você e Jesus, eu fico com Jesus. Amém? Jesus disse: não fostes vós que me escolheste, mas fui eu que escolhi vocês. Se vocês acham que foram vocês, conversa com Jesus. Então, queridos, a fé não é de todos, não é algo natural, é um dom de Deus. Por isso Paulo diz: orem. Há pessoas perversas, há pessoas más, que são instrumentos do maligno, que não querem que você creia, que você receba, que são instrumentos para tentar desvirtuar você, seus filhos, seus netos. Orem para que a verdadeira palavra se propague e que Deus nos guarde, nos livre das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Para nós termos fé, isso depende de Deus, da ação de Deus. Amém, igreja? Que bênção podemos crer em Jesus. A fé que foi dada aos santos, a fé que foi obtida, 2 de Pedro 1:1, a fé que é dos eleitos de Deus, é fé que é um dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, isso é um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Se nós temos do que nos gloriar, nós estamos blasfemando contra esse sacrifício de Jesus. Nós estamos negando o tamanho do amor redentivo de Deus ao entregar o seu Filho amado em nosso lugar. Como a igreja pode enfrentar a oposição espiritual, quer por ataques diretos do maligno, quer pela instrumentalidade de homens maus e perversos? Aí nós chegamos no segundo ponto. Há uma convicção no coração de Paulo. Versículo 3 até o verso 5. Mas o Senhor é fiel. A perversidade no verso 2. Mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá. Convicção de Paulo. E os guardará do maligno. Amém, irmãos? Que tremenda declaração. Nós descansamos, nós confiamos e descansamos na fidelidade de Deus. É o caráter dele. O Senhor é fiel. Paulo está escrevendo para pessoas que estão sendo atacadas, atribuladas, como vimos no capítulo 1. Pessoas que estão sendo rondadas por falsos ensinos, que trazem intranquilidade, dúvidas sobre a vinda do Senhor, dúvidas sobre aqueles que morreram em Cristo. Pessoas que por conta disso estão perdendo certo rumo sobre como devem viver o Evangelho. Algumas abandonam até o seu trabalho para viver às custas dos outros. Paulo diz: o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. É uma pessoa, é uma personificação desse mal. Temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Paulo não só reconheceu a realidade dos ataques malignos ao pedir oração dos Tessalonicenses, mas, acima de tudo, ele demonstrou àqueles irmãos que ele era movido por uma convicção, por causa da fidelidade de Deus. O Senhor é fiel, Ele fortalece a sua igreja e guarda do maligno. Aleluia. Irmãos, nós percebemos que nas Escrituras a vitória contra as investidas de Satanás se dá com o fortalecimento da nossa fé em Cristo. Como é que nós vencemos os ataques malignos? Pela fé. Pela fé. Alguns exemplos que nós encontramos. Pedro, em Lucas capítulo 22, Jesus chega para Pedro e diz assim: Simão, Simão, versos 31 e 32. Satanás quis peneirar vocês.
Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Irmão, Jesus orou por Pedro e pelos apóstolos, porque Jesus fala assim, Satanás quis peneirar vocês. Ele falou no plural, não só Pedro. E qual foi o resultado, qual foi o alvo da intercessão de Jesus? A fé, para que a sua fé não desfaleça. Pedro caiu de joelhos pedindo misericórdia? Não. Pedro falou, Senhor, qualquer um aqui nessa igreja pode negar o Senhor, menos eu. O melhor crente aqui sou eu. Mas eu tenho uma impressão, irmãos, que se não fosse essa oração de Jesus, pela fé de Pedro, Pedro teria o mesmo final de Judas. Jesus intercedeu pela fé dele, para que Deus guardasse. E quando você se converter, Pedro, ou seja, quando você descer desse salto teu, ajuda os teus irmãos. E isso vai acontecer lá em João capítulo 21. Jesus vai restaurar a vida de Pedro. Mas olha o que Pedro vai dizer, o próprio Pedro, escrevendo a sua primeira carta no capítulo 5, sobre esses ataques. Veja como é que ele acordou. Veja como é que ele viu que a coisa não é tão simples assim. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8 e verso 9. A palavra do Senhor diz, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé. Certo de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. É pela fé que nós vencemos. É isso que Paulo está dizendo. O Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Como é que Deus faz isso? Fortalecendo a nossa fé nele, a nossa dependência no Senhor. Paulo também não somente ensinou isso que ele está dizendo aqui no verso 3, mas ele vivenciou isso no final da sua vida. No último capítulo registrado nas Escrituras do apóstolo Paulo, 2 Timóteo, no capítulo 4. Paulo vai registrar esse momento glorioso em que ele é cuidado pelo Senhor. Ele sente falta de algumas pessoas que naquela hora de crise o abandonaram. Mas ele vai dizer exatamente sobre a presença de Jesus com ele nessa hora mais difícil, na noite escura da alma, como chamavam os puritanos. Mas, acima de tudo, a certeza de que ele tinha, de que mesmo passando pelo momento mais difícil, o Senhor o guardaria do maligno. Vejam, versículo 16, 2 Timóteo 4. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. O propósito de Jesus para ele é que ele fosse um apóstolo aos gentios. Mesmo diante de tudo que ele enfrentou, ele está louvando ao Senhor porque o Senhor esteve com ele. Ele pôde cumprir a sua missão. Continuando o versículo 17 agora. E fui libertado da boca do leão. Verso 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. E me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória para todo sempre. Amém. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. Por quê? Porque o Senhor é fiel. A igreja descansa e confia na fidelidade de Deus. Independente das circunstâncias adversas, das batalhas que enfrentamos por causa das vidas, o Senhor é poderoso para nos guardar e nos fortalecer. E Paulo, então, na sua oração, ele discerne que isso depende de perseverança. Verso 5, que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Como nós queremos vencer, meus irmãos, os ataques do maligno contra nós, nossas famílias e contra a igreja. A exortação das Escrituras é: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem se sujeitado a Deus?
Você tem usado as disciplinas espirituais no seu dia a dia, buscando a face do Senhor, orando, lendo a palavra? Você está colocando a palavra de Deus em prática no seu dia a dia? Tem servido ao Senhor? Tem estado conectado com o Evangelho, com a missão de Deus na história? Nós precisamos crescer, irmãos. E nós vencemos o maligno pela fé. Resistirem firmes na fé, diz o apóstolo Pedro. Jesus orou pela fé de Pedro. Por isso que o alvo do inimigo é a nossa fé. Porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? 1 João 5, 4 e 5. Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Por isso nós precisamos ser fortalecidos nessa fé que nos foi dada. Mas agora nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E por último, irmãos, nesse capítulo 3, nós encontramos uma repreensão do apóstolo. Nem sempre nós gostamos disso, mas faz parte do tratamento do Senhor com o seu povo. Quando as coisas estão caminhando bem, quando nós estamos andando de modo digno do Evangelho, Deus nos encoraja. Permaneça, persevere. Mas quando nós estamos rejeitando a sabedoria divina, o conselho divino, e enveredamos por um caminho próprio, em desacordo, em desarmonia com o Evangelho, nós precisamos ser exortados. É o que estava acontecendo. Paulo olha para aquela comunidade e recebe a informação de que alguns estão andando desordenadamente, não estão honrando o Evangelho, não estão glorificando o nome do Senhor com o seu modo de viver. A ideia que temos no texto é que deixaram de trabalhar. O pior do que isso, eles ficavam agora se intrometendo na vida dos outros. Versículo 11, pois de fato ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. Por que se intrometem na vida dos outros? Porque não trabalham, aí tem tempo de sobra, né? Tem tempo sobrando, meu irmão, às vezes o tempo sobrando é um perigo, Leandro, é um perigo, né? Davi estava com tempo de sobra, ao invés de ir para a guerra, ficou ali olhando o que não devia. Então, meus irmãos, Paulo agora vai trazer uma repreensão. A Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. Quando o crente está sobre a correção divina, mesmo que seja algo, como dizia a vovó, é um boldo, né? O boldo é um remédio amargo, né? Mas é para o nosso bem, né? Eu sou da época do mertiolate, não do mercúrio. Os antigos sabem o que é isso. Veio a ferida, a mãe querida, vem mercúrio. O pai não, é mertiolate. A lágrima corre no canto do olho, a alma sai, né, e volta. Mas resolvia mais rápido, né? É o boldo. O boldo é a mesma coisa. O troço ruim, gente. Às vezes tem uns que é plantado assim em terreno de igreja. Tinha a mãe do amigo meu que gostava dessas coisas, né? Traz o chá de caba-pedra que está lá na igreja, porque ela achava que era consagrado ali. Mas pode ser aquele que deu na esquina mesmo, que soca ele e toma aquilo, verde. Aquilo dá uma limpada, né? Mas o remédio é amargo. Agora, Deus, para preservar a nossa vida e para nos livrar de deixarmos de envergonharmos o seu nome, Ele vai nos disciplinar. Ele disciplina quem Ele ama, para que nós não sejamos condenados com os demais, diz Paulo no texto referente à ceia do Senhor. E Paulo aqui, ele vai mostrar o tratamento devido. Ele diz, se afastem. Versículo 6. Obviamente, irmãos, que aqueles passos orientados pelas Escrituras já deveriam ter sido dados. Aquilo que Jesus diz, vai lá, conversa com o seu irmão. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Mas se ele insistir, leva 2 pessoas. Agora, se ele continuar, desconfia. Leva para a igreja, considera como publicano, né? Como alguém que não conhece o Senhor. Porque, veja bem, irmãos, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Uma coisa é você errar, outra coisa é você permanecer, né? Porque aí você já fica desconfiado. Não há sinal, não há evidência de um novo nascimento. Porque a graça de Deus não é uma liberação para você andar do teu jeito. É o resultado do Evangelho na minha e na sua vida. É o que Paulo está chamando aqui das tradições. Nós vimos no final do capítulo passado,
né? Aqueles que não andavam segundo as tradições, verso 15. Irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, por palavra ou por epístola, por carta. E aqui, exatamente isso que está acontecendo. Paulo diz assim, irmãos, verso 6, em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que receberam de nós. Que tradição é essa? São os ensinamentos que são desdobramentos do Evangelho. Como é que nós vivemos a fé na família, no trabalho? Como é que nós honramos as autoridades que Deus colocou sobre nós? Como é que nós lidamos com o dinheiro, com o sexo oposto? Como é que nós lidamos com a nossa língua? Como é que nós lidamos com a comunhão do corpo de Cristo, com a saúde da igreja? Nós somos instrumento de saúde ou de doença na igreja? São as tradições que significam a aplicação do Evangelho na vida. Evangelho não é teoria do final de semana, é vida, é a vida de Cristo em nós. Isso se reflete como? Tiago 1,22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E é isso que Paulo está dizendo. Então a ideia é se afastem. Versículo 12, a essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus que trabalhando tranquilamente, como o próprio pão, ou seja, é um chamado ao arrependimento, a rever a sua postura, para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que a comunidade cristã não seja mal falada. É uma igreja sem ordem, cada um faz o que quer, ninguém segue as implicações do Evangelho, mau testemunho, pedra de tropeço. Quanto a vocês, não cansem de fazer o bem, verso 13. Aí vem o boldo, verso 14. Caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por essa carta, vejam de quem se trata e não se associem com ele para que fique envergonhado. Para que essa pessoa caia em si, de que ela está envergonhando o Evangelho nas postagens que ela faz nas redes sociais. Né? Com seus posicionamentos anticristãos, com o seu mau testemunho. Reconheça, caia em si. Ou então diz assim, olha pastor, tira o meu nome do rol. É o que vai acontecer daqui a pouco, a gente está trabalhando para isso. Para alguns que são crentes nominais. E aí cai sobre nós a responsabilidade de zelar por gente que não quer nada com o Evangelho. E a igreja vai caminhar para isso. Olha, isso aqui, ó, não vejo há muitos anos, não sei nem quem é. A gente vai antecipar aquilo que Jesus vai dizer, eu não sei quem é. Embora o joio cresça no meio do trigo, quem vai fazer essa seleção final é o próprio Senhor. Mas a igreja local, olhando para aquilo que é prática de andar desordenadamente, precisa tomar uma posição diante do Senhor. Nós estamos trabalhando nisso, como anunciamos no início do ano. E aqui, irmãos, é algo muito sério. Ou nós somos cristãos de verdade, que honramos o Evangelho, ou estamos nos enganando. E quando nós mantemos no hall pessoas que estão assim, elas estão sendo enganadas. E nós mantemos esse engano, está tudo bem. A igreja não toma nenhuma posição. A gente está andando desordenadamente, mas ninguém fala nada com a gente. Então está tudo bem com Deus. Nós não podemos guardar isso para nós, irmãos. Nós não podemos nos associar com isso. Diz o verso 14, não se associe com ele, para que fique envergonhado. O nosso tratamento agora é de olhar para essas pessoas como inimigos? Não, diz o versículo de número 15. Contudo, não tratem como inimigo, mas admoestam como irmão. Agora, se é irmão, vai aceitar a admoestação. Se é ovelha, acata. Se é bode, rosna e segue a vida. Amém, queridos? Há um corpo de liderança que foi colocado aqui na igreja para cuidar de ovelhas, para cuidar da sua vida. Nós vamos prestar contas diante do Senhor de você, que está aqui servindo, congregando, que leva o Evangelho a sério. E nós não podemos prestar contas de pessoas que não dão prova de conversão. E é isso que Paulo está dizendo, que precisam ser corrigidas, precisam ser envergonhadas, cair em si,
2 Timóteo 2 fala isso, voltando, largando a insensatez, saindo das garras de Satanás e voltando ao centro da comunhão, ao centro da vontade de Deus, se é que um dia nasceram de novo. Em nome de Jesus. Uma repreensão. No capítulo 5 da primeira carta, no versículo 14, Paulo já tinha dito isso. A ideia aqui na segunda carta é que não acataram a admoestação. Veja o capítulo 5, verso 14. Também exortamos vocês, irmãos, que admoestem os que andam de forma desordenada. Veja como são tratamentos diferentes para pessoas diferentes na igreja, para situações diferentes. Os que andam desordenadamente precisam ser admoestados, chamados à atenção. Consolem os desanimados, amparem os fracos, sejam pacientes com todos. Isso aqui é um trabalho de toda a igreja, não só dos pastores da igreja. Paulo está escrevendo para a comunidade. Mas nós, como os líderes, temos que dar o exemplo. Recai sobre nós isso. Prepararmos a igreja para isso. A igreja precisa ser apta para exortar, para admoestar, para cuidar, para que nós possamos nos proteger, irmãos. Nos fortalecer no Senhor. Tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Nós somos visitados pela apostasia nesse mundo o tempo todo. E ainda mais vai crescer. Nós vimos isso na mensagem do capítulo 2. A igreja precisa estar fortalecida na fé. Orarmos uns pelos outros, encorajarmos uns aos outros, admoestarmos uns aos outros. Deus corrige a quem Ele ama, para a honra e glória do Senhor, para que essas pessoas deem um bom testemunho do Evangelho de Cristo, vivam coerente interna e externamente a sua fé no Senhor. Essa insistência de Paulo na segunda carta, possivelmente porque alguns não ouviram a exortação. Caminhando para a conclusão, meus irmãos, no desfecho dessa carta, após tratar das deficiências da igreja na compreensão da vinda do Senhor e na necessidade de admoestar cristãos insubmissos, Paulo reconhece que a única pessoa no universo capaz de guardar, fortalecer e usar a sua igreja é o Senhor da paz. Verso 16. Que o Senhor da paz, Ele mesmo, dê a vocês a paz, sempre e de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vocês. Na outra versão diz, em todas as circunstâncias. O Senhor nos dá paz em todas as circunstâncias, mesmo aquelas que não são tão boas aos nossos olhos. Ele nos sustenta, porque Ele é bom e Ele está conosco. Ele faz isso sempre e de todas as maneiras aqui na NAA, ou em todas as circunstâncias, na outra versão. Acima de tudo, com a sua presença bendita, o Senhor esteja com todos vocês. A grande promessa de Jesus na grande comissão é essa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E qual é o atributo de Deus que nos fará desfrutar dessa presença gloriosa? É a graça. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém, irmãos? Como refletimos nessa manhã, confiança e descanso na fidelidade do Senhor. O Deus da paz, o Senhor da paz, Ele mesmo dá a vocês a paz sempre e de todas as maneiras. Nós vivemos num mundo quebrado, mas nós estamos caminhando para a eternidade, para a glorificação, para a consumação de todas as coisas. Até aquele dia, irmãos, nós vamos enfrentar adversidades. Nós estamos enfrentando apostasia, nós estamos enfrentando materialismo, consumismo, nós lidamos com tudo aquilo, nós vivemos a fé na contramão do mundo. Mas nós temos essa certeza aqui, que o Senhor da paz, Ele nos dá paz em todas as circunstâncias. Ele nos guarda. Ele nos guardará do maligno, Ele nos fortalecerá e nos levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória para todo sempre. Em nome de Jesus. Duas aplicações, queridos, para nós orarmos e passarmos para a mesa do Senhor. Há uma afirmação contundente no texto: a fé não é de todos. E eu queria que você, na presença do Senhor, deixasse o Espírito sondar o seu coração. Você confia inteiramente em Jesus Cristo como o único capaz de salvar totalmente a sua vida? Vejam, irmãos, que essa é uma evidência da eleição divina.
Santificação do Espírito e fé na verdade. A fé não é de todos, mas o eleito manifesta fé na verdade. Você crê em Jesus? Jesus é o centro da sua vida, é o Senhor da sua vida, é o seu Redentor, não o seu herói, não o seu exemplo, mas o seu Redentor. Você crê que Jesus pagou pela sua dívida na cruz para te libertar, te salvar, te resgatar da condenação eterna? Segundo lugar, confiemos e descansemos, amados irmãos, na fidelidade de Deus, em nos fortalecer e guardar do maligno em todas as circunstâncias das nossas vidas. O Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Jesus ora em João 17. Não peço que os livre do mundo, mas que os guarde do maligno. Nós estamos debaixo da intercessão de Jesus. E o verso 20 diz que a oração dele não foi só por aqueles dali do primeiro século, mas por todos nós, por todos aqueles que vierem a crer na sua palavra. Nós estamos debaixo dessa promessa de Jesus. Ele nos guarda do maligno. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Vamos orar nesse momento, querido? Coloque a sua vida no altar de Deus agora. Temos nessa manhã mais uma oportunidade de enxergarmos a Cristo nesses elementos. Do pão, que representa o corpo de Jesus, que foi cravado naquela cruz, no vinho, que representa o seu sangue precioso. E nós vamos nessa hora participar dessa mesa com alegria, nos lembrando daquilo que ouvimos nessa manhã, que o Senhor nos guarda do maligno. O Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Nele nós temos perdão, redenção. Mas Ele nos chama a vivermos essa fé coerentemente, queridos. Que o Senhor nos ajude e nos fortaleça. Vamos ficar em pé nessa hora? Eu quero convidar os pastores e os oficiais para estarem aqui à frente. Nesse espírito de oração, coloque a sua vida no altar de Deus. Feche seus olhos, quiete seu coração. Você ouviu nessa manhã que o Senhor é fiel para guardar a sua vida, para te fortalecer. Talvez na sua caminhada você reconheça nessa manhã que há algo que precisa ser consertado diante do Senhor. Alguns tessalonicenses não estavam andando de maneira ordenadamente, ou seja, não estavam honrando o Evangelho. Nós estamos num tempo de oração aqui agora. Nessa manhã nós somos chamados a sermos renovados na presença do Senhor. Mas quem sabe você precisa colocar algo diante de Deus. Senhor, eu não tenho andado de maneira digna do Evangelho. Eu não tenho dado um bom testemunho. Eu não tenho caminhado como deveria na casa do Senhor, como encorajador dos meus irmãos, como apoiador da obra de Deus. Tenho sido crítico, não tenho servido. Esse é o momento de você colocar a sua vida no altar de Deus. Deus está te chamando ao arrependimento, nos chamando. Agora receba isso com amor, querido, porque Deus corrige a quem Ele ama. Os filhos são corrigidos. Os filhos são corrigidos porque o Pai nos ama. Se é alguma coisa que você precisa colocar no altar de Deus, antes de você comer esse pão e beber esse cálice, faça isso na presença do Senhor. Diga, Senhor, eu quero ser renovado nessa manhã. Quero ser restaurado na alegria de te servir, na alegria de servir a tua casa, na alegria de servir no Evangelho nesse mundo. Em nome de Jesus. Todos os obstáculos, todas as barreiras sejam removidas do meu coração, da minha vida, da minha comunhão com os meus irmãos, para a glória de Deus. Para que eu possa continuar olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. A fé não é de todos, mas eu obtive a fé que foi dada aos santos. A fé que uma vez foi entregue aos santos chegou à minha vida pela graça bendita de Jesus. Ouvimos a voz de Jesus nos chamando e nós somos ovelhas do seu rebanho. Isso é graça de Deus. Isso é graça do Senhor, querido. Agradeça ao Senhor, coloque a sua vida diante de Deus. Nós vamos ter um tempo de oração agora. Depois de alguns instantes, eu quero convidar o seminarista Marcelo para estar orando.
orando pela igreja, orando também por esses elementos, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja abençoando a nossa participação nessa manhã, para a glória de Deus.